O ritmo de subida das taxas Euribor está a acelerar. Desde o princípio do ano, a taxa a 3 meses já aumentou 0,172 pontos percentuais e a 6 meses cresceu 0,265 pontos. A situação torna-se ainda mais preocupante depois dos responsáveis do BCE terem afirmado que vão aumentar a taxa diretora para combater a inflação na zona euro. Que consequências terá esta decisão no orçamento das famílias? Como é que se pode preparar para lidar com esta possível subida? Descubra tudo na próxima reportagem. No passado dia 3 de março, o Banco Central Europeu surpreendeu os mercados ao anunciar a hipótese de uma subida na sua taxa de referência já em abril. E, tendencialmente, quando o BCE aumenta esta taxa, os bancos aumentam as suas taxas comerciais. É uma certeza, ainda não sabemos quando exatamente poderá ser, em abril ou um pouco mais tarde. No entanto, o BCE está apenas a voltar a níveis de, ou irá voltar a níveis de taxas de juros mais compatíveis com o nível de tensão inflacionista que estamos a ter ao nível da zona euro, nomeadamente nos países que têm mais crescimento, como é o caso da França e, sobretudo, da Alemanha. Desde maio de 2009 que a taxa de referência da zona euro, ou REFI, era mantida num mínimo histórico de 1%, com o objetivo de ajudar a recuperação da economia. Mas um dos objetivos da política monetária do BCE é manter a inflação à volta dos 2%, e há mais de 2 meses que esta se mantém acima deste valor. O mais provável é a subida ser gradual, por incrementos de 0,25, porque não há urgência em conter a inflação, pelo menos até agora. No entanto, esses incrementos poderão ser sucessivos, chegando a uma subida global sobre o ano de perto de 1%. Após o anúncio do aumento desta taxa diretora, as Euribor avançaram em quase todos os prazos, procurando antecipar o início da subida dos juros. Em que é que isto interfere nos créditos à habitação? E é aquilo que nos importa. Com as subidas das taxas Euribor, as médias mensais vão fechar em valores mais altos do que os verificados até fevereiro. O que é que isto vai querer dizer? Todos os contratos que serão revistos com estas médias mais altas serão revistos com valores de prestações mais altos. Na prática, isto quer dizer que, por exemplo, um crédito à habitação de 100 mil euros a 30 anos, com um spread de 2%, que tivesse tido a sua Euribor a 6 meses revista no final do mês de fevereiro, pagaria uma prestação mensal de 440 euros. Mas pagaria cerca de 454 euros se tivesse englobado uma subida de 0,25% na taxa de referência do BCE, como aquela que pode ocorrer já no próximo mês. Para as famílias que já têm dificuldade em pagar os seus créditos à habitação, aconselha-se o aumento do prazo do empréstimo. Isto implica mais juros, mas também uma redução das prestações mensais. E para aqueles que estão a pensar fazer um novo crédito à habitação, as coisas estão mais complicadas. A solução poderá até passar pelo arrendamento, mesmo que temporário. Dificilmente quem tenha menos de 30% para dar de entrada do valor da compra, dificilmente vai fazer um bom contrato de crédito de habitação. E neste momento atual, fazer um contrato de crédito de habitação com um spread, e é o que vai ser proposto, de 2%, 3%, é um risco muito alto. No contexto de subida de taxas de juros, não há soluções milagrosas. Perante este cenário, a única prevenção que pode ser feita é mesmo a contenção das despesas e o aumento da poupança. Até porque as novas estimativas do BCE apontam para uma taxa de subida dos preços entre os 2% e os 2,6% em 2011. E se ainda tem dúvidas, fique por aí e esclareça a seguir nas respostas certas. E esta semana contamos com 2 repetentes, António Godinho, sistemático comentador aqui na Cor do Dinheiro, e Luís Bravo, do Barclays Wealth Advisory. Meus senhores, muito obrigado por estarem aqui connosco. Começo por si, Luís. O que é que acha que vai acontecer nos próximos meses? Mesmo se o BCE não decidir subir já a taxa diretora em pelo menos 0,25 pontos percentuais? Bom, aquilo que nós pensamos, e é a opinião dos nossos economistas, é que já havia algum desconforto de parte da autoridade monetária em manter os níveis demasiado baixos, muito abaixo daquilo que é o tradicional nível de estabilidade de preços. Durante muito tempo, teve 1%, não é? Exatamente. Portanto, esta subida e estes 2 movimentos que nós antecipamos, um para abril e outro para junho,
são, no fundo, quase um ajustamento natural daquilo que são os preços. Deixe-me ver se percebi. Vocês no Barclays estão à espera de 2. Sim, em abril. Os nossos colegas do Barclays... Eu faço-lhe a pergunta porque na segunda-feira ouvimos todos o presidente do Bundesbank, como sabe, também influência muito grande do BCE, dizer que está à espera de 3 subidas para 2020. Para já, nós acreditamos em 2 movimentos, um em abril e outro em julho. Luís, de 0,25 pontos cada um? Exatamente. Portanto, levaria a taxa até junho para cerca de 1,5%. Exatamente. A parte que poderá dificultar aqui um movimento mais agressivo tem a ver, obviamente, com um movimento semelhante por parte dos congêneres do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. Pode haver aqui alguma dificuldade por parte do Banco Central Europeu em proceder a um aumento muito rápido das taxas, se não houver também um aumento, um processo, um incentivo no mesmo sentido por parte dos Estados Unidos. Pode-se discutir, obviamente, se este seria o momento certo ou não. Esse será o debate aqui académico. António, isto perspectiva aquele cenário que nós andamos aqui a antecipar há quase um ano, ou há mais de um ano já. Vamos a antecipar há quase um ano. Isto vai fazer passar mais dificuldades às famílias? Vai fazer passar mais dificuldades, de facto, às famílias, sobretudo àquelas que não conseguiram poupar neste último ano. Porque a grande questão aqui é... Tudo resulta no aumento da despesa do orçamento familiar das famílias, o aumento dos juros. E não é só no crédito à habitação, há muitos empréstimos que têm crédito taxa ao consumo, automóvel. Crédito pessoal, crédito automóvel. Sabemos do peso do crédito automóvel nas famílias portuguesas também. E quem não poupou vai ter menos almofada financeira para fazer face ao aumento Tu tens sido uma das pessoas que há já um ano que anda sistematicamente a avisar as pessoas que aquela poupança que passaram a fazer com a queda das taxas de 2008 até meados de 2009, que as pessoas deviam aforrar essa poupança para amortizar agora, não é? Para amortizar agora, porque vais-me perguntar certamente, se não for agora é daqui a pouco, mas eu respondo já, o que é que se pode fazer, de facto, amortizar o crédito. António, mas antes de irmos a isso, os mails que nós recebemos aqui sistematicamente, todas as semanas, e que tu és uma das pessoas que respondem, indiciam que as pessoas não fizeram poupanças nenhuma. Não, de facto não. Aliás, os níveis de consumo mantiveram-se, as compras natalícias mantiveram-se o ano passado, ou enfim, desceram de forma pouco significativa. É sinal que, de facto, o nosso apelo consumista, ou seja, o nosso nível de vida, ainda se mantém como se nada acontecesse no nosso dia-a-dia. E, de facto, não é assim. E isto é só o início, Camilo. Não é ser pessimista, mas é ser realista. Pois é, que isto é uma sucessão de subidas daqui para a frente. Não é? É uma sucessão de subidas, é uma sucessão de subidas de impostos, é uma sucessão de aumento de preços. Portanto, conjuga-se aqui o aumento da inflação, o aumento das taxas de juros, e uma redução drástica drástica do rendimento das famílias. Ou seja, mais uma vez aqui importa dizer que é fundamental um controle do orçamento familiar cada vez mais apertado e rigoroso. Eu já vou voltar aí. Luís, no vosso caso, e sobretudo na área do crédito à habitação, tem havido muita morosidade até agora, mesmo com as taxas a 1%? Não sou a pessoa apropriada de falar isso, porque não trabalho na parte da banca de retalho. Eu penso que não estaremos muito longe da média daquilo que Mas quando eu digo vocês, quer dizer os banqueiros, os bancos, não é necessariamente é normal, dado o agravamento que estamos a verificar em Portugal, e também é normal que o acesso a novo crédito seja muito mais restringido. Há quem na praça designe que os créditos devem ser mantidos porque vão valer bastante dinheiro. Se estas subidas se concretizarem, não só estas até junho como preferi, eventualmente outras, porque provavelmente o BCE não vai ficar por aqui, estão a antecipar maiores dificuldades naquilo que é o relacionamento dos bancos com as famílias? Eu penso que isso vem decorrente daquilo que é a realidade portuguesa, Camilo. Porque, vamos ver, as famílias portuguesas estão, como disse aqui, como foi aqui dito bem, estão colocadas sobre uma sanduíche comprimida daquilo que poderá ser uma Europa a duas velocidades. Portanto, a Europa de facto está a recuperar. E isso é também um problema adicional para as famílias portuguesas. Porque os juros vão subir. Sim, os juros as suas prestações do crédito vão subir. Os seus rendimentos têm tendência a manter-se, pelo menos, se não for para reduzir. Mas no seu caso, como técnico, que conselho é que dá para quem nos está a ver? Penso que uma boa parte um bom ponto de princípio para as famílias é estabelecerem, pegarem nos extratos e verem o que é que têm alocado em despesas de serviço financeiro, seja de consumo, seja de habitação, e tentar balizar canalizar algumas poupanças que tenham feito recentemente,
para tentar manter esses níveis, não mais do que 35% a 40% do seu rendimento agregado, para poderem suportar um aumento de taxa. António, nós aqui na Cor do Dinheiro preferimos dizer às pessoas que a taxa de esforço, ou seja, a parte do rendimento que deve ir para pagar um empréstimo, não deve ser superior a um terço, 30%. 33%. A 30%. E acho que tínhamos razão. Exatamente. Parece. Tínhamos e tínhamos. António, para as pessoas que tiverem um pé de meia, mesmo que seja ligeiro ou pequeno, vale a pena entregarem esse dinheiro para amortizar uma parte do empréstimo? Obviamente que aquela resposta que está sempre na ponta da língua é vale, mas importa só ir um bocadinho atrás e dizer às pessoas que vale a pena, antes dessa decisão, analisar se tiverem aplicações e se tiverem esse dinheiro, obviamente, disponível para amortizar um crédito, se esse dinheiro está aplicado, a que taxa de juros é que esse dinheiro está aplicado, e fazer as contas comparativamente com a amortização ou a liquidação do financiamento. Nomeadamente no crédito à habitação, existe uma penalização. Penalização. Claro, é de 0,25%. Já agora convém lembrar isto às pessoas. Se for taxa variável, 0,25%, se for taxa fixa, 0,5%, se for taxa variável no crédito à habitação, e 2% se for taxa fixa. António, vale a pena dizer... Liquidação total. Sim, o que tu estás a dizer neste momento é que as pessoas devem ver se o depósito a prazo que têm, por exemplo, não tem taxa superior àquilo que é a taxa ativa. Eu diria que tem que se fazer uma análise, essa análise, ou seja, que taxa ou que rendimento eu estou a ter da minha aplicação, porque se vou amortizar crédito, vou provavelmente desmobilizar essa aplicação, fazer contas com a despesa da liquidação ou amortização do financiamento, e é algo mais de futuro, fazer uma análise se eu irei precisar de alguma liquidez no curto prazo. Porque se vou precisar e depois não tenho essa liquidez, se for novamente pedir crédito, o crédito vai ser muito mais caro. Doer. Essa é que é a grande questão, porque apesar de tudo, os créditos à habitação que estão hoje em vigor e que foram contratados até há 2 anos atrás... Com spreads muito baixos. Estão spreads e condições excelentes. A grande questão é que nós não temos, como disse aqui bem, as famílias a gerar aumento de rendimentos e orçamento disponível para fazer face ao crescimento dos juros. Isto, pensando noutras soluções, para quem nos está a ver e que provavelmente vai ter dificuldades daqui a um ano para começar a pagar o seu crédito, vale a pena pensar em alternativas de, por exemplo, alongar o período de vida do empréstimo, ir para taxa fixa? São opções que vocês recomendam no Barclays? A taxa fixa é uma opção interessante, mas eu diria que já esteve provavelmente mais interessante do que está agora. Porque Olha, o António Godinho fartou-se de dizer isso no verão passado. Exatamente. Nós tivemos, quem não fez, tramou-se. Nós, por acaso, sei que tivemos uma ação de campanha nesse sentido, mas pelo menos para a parte do empréstimo teria sido interessante negociar algumas taxas fixas em torno dos 2%. Agora, aquilo que é importante por isso é que quando falei na bocado estava a dizer, é importante ver caso a caso, porque há casos em que não vale a pena mexer num crédito. Porque senão provavelmente as instituições vão tentar renegociar as condições do empréstimo. Sim. Agora, obviamente, se o esforço financeiro, se tivermos um agregado familiar, onde por impacto das recentes medidas de austeridade ou por uma situação de desemprego, de repente passou de 35% para 70% a taxa de esforço no empréstimo, e se for possível renegociar alongando a maturidade o prazo do empréstimo, pois é uma solução. É uma solução que deverá ser tomada em conta. Eu faço-lhe a pergunta porque tivemos aqui uma telespectadora que tem um empréstimo há 20 anos e tem uma prestação neste momento de cerca de 1.250 euros. Eu estive a fazer as contas junto à instituição de crédito dela, alongando este empréstimo para 30 anos, esta prestação cai de 1.250 para cerca de 910 euros. É uma descida muito grande. Sim, mas no final também é preciso fazer as contas ao dinheiro que se paga pela utilização do dinheiro. Eu percebo isso, mas o problema é que as pessoas neste momento, a grande aflição, António, desmentir-me se estiver a cometer algum disparate, a urgência das pessoas é como é que mensalmente podem cumprir uma prestação sem entrarem embora, que é a grande preocupação dos portugueses neste momento. Não é? É verdade, Camilo. Deixa-me só dizer-te que, de facto, temos assistido a grandes dificuldades na renegociação dessas condições, porque normalmente as pessoas renegociam para ter melhores condições e para ter uma prestação mais acessível de forma mensal. O problema é que os bancos, nessa altura, mexem nos prédios. A questão é que os bancos aproveitam essa debilidade e já sabemos que muitas vezes a relação não devia ser, mas muitas vezes é francamente desigual. E os bancos aproveitam-se para mexer nas comissões, no spread, nas taxas, e
e só colaboram, muitas das vezes, já numa fase muito final de incumprimento. E os bancos às vezes estão muito mais receptivos, e é incompreensível deixar arrastar, deixar até chegar a essa situação. As pessoas entrarem em incumprimento, e devia haver uma ação mais preventiva. Obviamente que eu percebo o lado bancário, se eu vou alongar o empréstimo, vou ter que me refinanciar, ou seja, são problemas do lado da banca, o custo vai ser superior. Mas eu acho que o custo superior, de facto, é de incumprimento às famílias. Tu recomendas ainda às pessoas que preocupem com uma taxa fixa? Sim, sem dúvida. Qual é o prazo mínimo por o qual uma pessoa deve fechar um contrato? Eu acho Idealmente. que o ideal, abaixo de 5 anos, acho que não faz sentido. A taxa, previsionalmente, porque isto é sempre uma previsão. Ninguém tem uma bola de cristal, ou pelo menos que eu conheça. Ela não existe. Mas abaixo de 5 anos, acho que não compensa fixar, nas condições atuais do mercado, fixar a taxa de juro. O ideal é 7, 10, 15 anos. Aliás, eu sou apologista de uma maturidade de 15 a 20 anos de Nós devíamos ter fixa. mais contratos de habitação indexados a uma taxa fixa. Sem dúvida, aliás, basta falarmos nos nossos vizinhos... Com géneros europeus. Com géneros europeus e alemães que estão na voga ultimamente, e de facto eles não percebem porque é que se usa tanto a taxa variável em Portugal. Ainda mais com as dificuldades que os bancos têm a refinanciar, se têm de recorrer ao mercado monetário. E mais uma vez digo, há um fator, não é só a poupança, pode-se ter poupança hoje ter taxa variável e no futuro não se ter, mas é fundamentalmente uma questão de gestão do orçamento familiar, saber que daqui a 1 ano, que daqui a 2, que daqui a 3 eu pago sempre a mesma previsível, taxa. exatamente. É previsível e já sabemos que sem previsão, sem controle, não há gestão, e também não há gestão dos orçamentos familiares e das finanças pessoais de cada um de nós. António e Luís, muito obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Contigo ainda vou contar daqui a pouco. Lembre-se, se ainda tem dúvidas sobre o tema de hoje, sobre finanças pessoais, escreva um e-mail para cordodinheiro@sap.pt. Em conjunto com o Exchange, aliás, aqui com o António Godinho, garantimos uma resposta e uma resposta imediata. Já agora, porque é que não visita o nosso blog? Vá a Cor do Dinheiro, blogs.sap.pt, onde pode ver o resumo dos programas anteriores e deixar os seus comentários.